A Maçonaria e os Jesuítas, de Dom Vital. Instrução pastoral do Bispo de Olinda aos seus diocesanos. Verbum Dei non est alligatum. Instrução pastoral do Bispo de Olinda aos seus diocesanos, sobre a maçonaria e os jesuítas. Dom Frei Vital Maria Gonçalves de Oliveira, por mercê de Deus e da Santa Sé Apostólica, Bispo de Olinda. A todo o clero e fiéis das províncias de Pernambuco, Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte. Saúde, paz e bênção em Jesus Cristo, nosso adorável Salvador. A Igreja de Jesus Cristo, irmãos e filhos diletíssimos, tem sido sempre mais ou menos perseguida pela impiedade. Nunca cessou de lutar com inimigos sanhudos que haviam jurado a sua ruína total. Ainda estava no berço e já tentavam afogá-lo no próprio sangue. Mas um anjo baixa do céu, furta-a ao furor do desconfiado e do meu, sedento do sangue da recém-nascida, e salva, transportando-a no silêncio da noite, da Judéia para o Egito. Deixa as faixas da infância, começa a crescer. Eis que acorrentam-na, açoitam-na e procuram abafá-la no fundo das sombrias masmorras. Porém, aí mesmo ela se desenvolve, vigora, como se livre respirasse o ar puro das praças públicas. Relaxam-lhe as cadeias, ela corre pela Ásia, vai à Grécia, invade todo o Império Romano, penetra até o coração do mundo civilizado, Roma, a cidade dos Césares. Aí, sanguinolenta perseguição arrebenta contra ela. O paganismo assanha-se contra a divina estrangeira, lança as feras do anfiteatro, rasga-lhe as carnes com unhas de ferro, desconjunta-lhe os membros sobre os hercúleos, atira as chamas da fogueira, estende-a sobre grelhas incandescidas, mergulha em caldeiras de azeite fervendo, tortura-a com o maior requinte de barbarias horripilantes. Mas ainda assim ela não sucumbe. É mais forte que o duro gládio do feroz algoz. Toda dilacerada vence as unhas lacerantes, cansa o braço do cruel verdugo. Steterunt torti torquentibus fortiores et pulsantes acclaniantes ungulas pulsata acclaniata membra viscerunt. Ainda lhe sangram as feridas, lágrimas ainda lhe umedecem as faces, e eis que surgem filhos ingratos e desventurados a rasgarem-lhe as entranhas com as heresias. Pelágio nega a graça, Macedônio combate a divindade do Espírito Santo, Nestório ataca a unidade da pessoa em Jesus Cristo, Eutiques confunde-lhe as duas naturezas, Ário impugna a consubstancialidade do Verbo. Ela, porém, consola-se de tantos infortúnios e de tão acerbas dores, dando à luz a filhos da têmpera dos Atanásios, Hilários, Cirilos, Ambrósios, Jerônimos, Agostinhos e outros muito grandes luzeiros da fé, que com tamanho brilho esmaltam o firmamento da Igreja. Ao despontarem nos seus límpidos horizontes esses astros rutilantes, dissipam-se os densos nevoeiros da heresia e o gênio do erro, fulminado, precipita-se no poço do abismo. Se suplanta o espírito da heresia que no pó vai ocultar a fronte orgulhosa, é para chorar amargamente a perda dolorosa de grandes povos e cristandades florescentes, que do amoroso seio materno lhe são arrancados por inúmeros cismas. Além da mágoa pungente com que lhe partiram o terno coração os cismas parciais de Novaciano em Roma, de Melécio em Alexandria, dos donatistas em Cartago, de Lúcifer, da Ístria, dos gregos, etc., ela teve que deplorar as imensas calamidades ocasionadas pelo grande cisma do Ocidente, que tão dolorosamente lhe dilaceraram a unidade. Muitos, caindo então da barca de Pedro, desapareceram sob as ondas, afundiram-se no pélago do erro, ao passo que ela, ora agitada e açoitada pelo vendaval das paixões políticas e mundanas, ora calma e serena, continuou seguindo a sua gloriosa derrota para as ribas da eternidade. Turbare potest, merge non potest. E que não sofreu ela das frequentes invasões dos povos bárbaros, que tantas aflições lhe causaram, e das inopinadas irrupções dessas hordas de agarenos, que tantas vezes ameaçaram a Europa católica?
que não tem sofrido constantemente da perniciosa reforma do frade apóstata, que forceja por levar-lhe à morte o coração, solapando as bases do princípio de autoridade? Mas ela fala pelo órgão de São Leão, e Átila, o flagelo de Deus, recua espavorido. Empunha a cruz do missionário, e os bárbaros civilizam-se, convertem-se em os filhos de Ismael, ou são repelidos pelo braço potente de Fernando o Católico e pela espada flamejante de Carlos Magno. Enquanto que a obra de Lutero se está esfacelando por toda parte, caindo aos pedaços, principalmente na Alemanha. E hoje, irmãos e filhos muito amados, a Santa Igreja de Deus se acha a braços com um inimigo terrível, pior que todos os passados, mais terrível que Herodes com sua tirania, mais terrível que os imperadores romanos com as suas hecatombes humanas, mais temível que as heresias e cismas com as suas impiedades e rompimentos, mais temível que os bárbaros e sarracenos com suas constantes ameaças e que os protestantes com as suas inovações. Este inimigo formidável já vosso coração o adivinhou, é a maçonaria. A maçonaria pior que todos aqueles antigos adversários. Porquanto, reunindo-os em si, a todos eles, fundindo-os juntos, constitui um todo-poderoso, a personificação ou unificação de todos eles, que faz hoje a um só tempo tudo o que eles fizeram, cada um de per se, em épocas remotas umas das outras. Sim, a maçonaria, o supremo esforço do poder das trevas contra a luz da verdade, é incontestavelmente o mais temeroso inimigo que a igreja tem tido que debelar. Quando lhe convém, a seita perversa emprega com habilidade suma, superior até àquelas de tempos idos, ora a requintada atrocidade de Herodes, ora as estudadas crueldades de Nero e Diocleciano, ora a refinada malícia dos heresias e cismas, ora a perfídia, a ironia, o ridículo de Juliano, ora o cárcere, a proscrição e confiscação de Valente, ora os sofismas de Celso e Porfírio, ora o facho e a machadinha de Alarico, o ferro e o fogo do profeta árabe, ora, finalmente, a sedução e as argúcias de Lutero e Calvino. Provas irrefragáveis de tudo isto temo-las de sobejo, nos assombrosos acontecimentos e bárbaras cenas da grande Revolução Francesa. No que se deu no período dos 30 anos que a precederam, e no que atualmente estamos com dor imensa presenciando por toda parte. Sob as odiosas denominações de fanatismo, ultramontanismo, romanismo, jesuitismo, etc., não cessa a maçonaria de mover guerras sem tréguas ao catolicismo, combatendo-o a todo o transe, por todos os meios, por todos os lados. Nessa luta renhida, travada há séculos, tem de ordinário a máxima parte nas tribulações a ilustre sociedade de Jesus, que, estando sempre a pé firme na estacada, sempre impávida na vanguarda dos exércitos do Senhor, é a que primeiro arrosta com ódio, furor e impetuosos acometimentos das hostes adversas. Por isso é que esta ínclita companhia, tão estimada e louvada por São Carlos Borromeu, São Felipe Neri, São Francisco de Sales, São Vicente de Paulo, Santo Afonso de Ligório, Santa Teresa de Jesus e outros santos, tão apreciada e encomiada por quase todos os papas que se têm sentado na cadeira apostólica desde São Pio V até o imortal Pio IX, gloriosamente reinando, tão encarecida e favorecida pelo Sacrosanto Concílio de Trento, que deferiu-lhe o honroso apelido de Pio Instituto. Por isso dizemos, que esta preclara sociedade atualmente se acha sob os amiudados golpes de atroz perseguição, igual a de que já fora vítima no século passado. No momento em que vemos, irmãos e filhos caríssimos, a seita maçônica prosseguir dissimulada e afanosa, mais que nunca, na sua obra de demolição contra a Igreja Católica, de um lado tentando ilaquear a boa-fé dos homens simples, probos e honestos, e do outro suscitando contra os venerandos padres jesuítas umas dessas tempestades que as páginas sagradas nos representam debaixo da pavorosa figura de um turbilhão impetuoso e de chama devoradora, cumpre-nos, a exemplo do grande apóstolo das nações, honrar o nosso ministério. Ministerium meum honorabo, cumpre-nos levantar a voz a fim, primeiro, de premunir as nossas queridas ovelhas contra as pérfidas ciladas da astuta serpente, segundo, de advogar a causa da inocência caluniada e oprimida. Tal é o que, em desempenho dos árduos deveres de nosso augusto cargo pastoral, vamos fazer com toda a franqueza e liberdade apostólica, porque assim urge ante Deus e ante os homens.
Nicil in sacerdote tan periculosum apud Deum, tan turpe apud homines, quod sentiat non libere denunciare. Soltamos o grito de alarma, bradamos, alerta. Cumprimos o dever de atalaia de Israel. Ai, porém, daquele que for surdo. Atentos, pois, de ânimo calmo e repousado, ouvi, ó filhos de minha alma. Ouvi a voz de Deus, que pela nossa boca vos exorta e vos põe de sobreaviso. Tanquam Deo exhortante per nos.